Bom dia, nós estamos aqui no CEAPcast. Hoje nós contamos aqui com a ilustre presença do nosso convidado, Jardel Beck. Ele é o palestrante que fala com o coração. Estamos aqui para conduzir algumas informações e ter uma troca de conhecimento voltado, né? Como nós estabelecemos essas conexões emocionais e que forma que eu posso estar encantando o meu cliente. Maravilha, uma alegria enorme estar aqui, Sandra, Cleiton. E esse tema me encanta quando a gente fala em conexões, em emoções, porque nós somos seres emocionais. Eu estava pensando, vindo para cá no voo, que as coisas foram passando ao longo dos anos, as tecnologias foram mudando. E se a gente tivesse hoje, vamos só pensar assim, se a gente tivesse em 1990 e tivesse uma máquina do tempo, o que a gente levaria para o futuro? Que a gente pudesse avançar. Por exemplo, 10, 20 anos. Eu fiquei imaginando, pensa, Cleiton, se eu tivesse em 1990, 95, 2000 e falasse para ti, Sandra, você pode levar alguma coisa para o futuro. Tu tem uma ideia do que tu levaria? Alguma coisa. Qualquer coisa. Eu estava pensando assim, eu acho que eu levaria... Que a gente tem que pensar na época, né? Nas cabeças da época. Eu levaria um VHS, uma fita importante. E quando eu faço essa pergunta, em geral, as pessoas levam coisas que no futuro já são obsoletas. Justamente. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a tecnologia vai mudando. Se a gente pegar hoje algo importante para nós levar para o futuro, no futuro talvez nem tenha como usar aquilo. Agora tem pensando no MP3. No MP3? Olha só. Por que o MP3? Porque naquele momento, naquele período, ele pode trazer emoções nas músicas que eu ouvi, o que eu estava sentindo naquele momento. E trazer para o presente e futuro, mais na frente, poderia ali me estabelecer uma conexão do que eu era, de como eu estava e o que eu pretendia ser no futuro. Legal. Eu faço esse exercício justamente porque eu vejo que as pessoas querem levar sempre tecnologias, mas e as tecnologias mudam, se tornam obsoletas. Então, às vezes, o que tu leva hoje, no futuro não presta, não serve, não tem como usar, às vezes. Mas tem uma coisa que a gente, às vezes, não leva, que é uma coisa que teve no passado, continua hoje, eu sei que vai ter no futuro, que nós somos humanos. No passado, nós éramos humanos, hoje nós somos humanos, no futuro nós continuaremos sendo. Então, às vezes, a gente se especializa tanto na parte tecnológica e esquece de aperfeiçoar a parte humana, que é a única parte que não muda. É a empatia, é a comunicação. Então é muito bom falar desse tema aqui com vocês. E tu tocou num assunto assim bem importante, né? Que é a parte da digitalização. E eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desse meio tecnológico, qual é a forma, o que eu devo fazer para estar encantando esse cliente, para eu conseguir fechar um processo de venda, para que eu consiga retê-lo dentro da minha conexão, né? Porque quando a gente trabalha no segmento de vendas, eu preciso encantar o meu cliente, mas eu preciso também mantê-lo ativo, gerar uma reciprocidade e uma aproximação. O que eu tenho que fazer, principalmente nessa era globalizada? Legal, muito boa a pergunta, porque eu vejo assim, hoje o foco de muitas pessoas é a inteligência artificial. É o que todo mundo fala. Hoje, Cleiton, tu abre o celular, abre o computador, não dá um nervoso, porque às vezes é tanta mudança que a gente pensa que não vai ter como acompanhar. E às vezes o cérebro começa a ficar nessa ansiedade. Só que o nosso foco não deve ser somente tecnológico. Eu vejo que a inteligência artificial, ela veio, ela vai ficar, ao meu ver, é como se fosse oxigênio no futuro. Ou tem, ou você usa, ou você está fora, ou você não respira. Isso. Mas o nosso diferencial, ele nunca vai ser tecnológico. Nosso diferencial é humano. Não é tecnológico, é humano. Não é mais o cérebro que nos diferencia, é o coração. Então, quando a gente fala hoje em vendas, eu penso em encantamento, em tocar o coração das pessoas. Pensem comigo, o que vocês se lembram do passado? Tenta se recordar alguma coisa do passado que vocês alguma memória, às vezes de infância. Vocês conseguem trazer isso, algum sentimento? Por exemplo, eu lembro do meu aniversário de 10 anos. Me marcou. Eu lembro de quando minha avó partiu.
tudo que toca no seu coração você se lembra. O que não toca você esquece. Deus, quando criou a gente, ele fez assim: onde tem emoção, tem recordação. Onde não tem, a gente esquece. E Jardel, diante disso aí que tu falou, a gente até assim para pensar, né, que a gente topa muitos clientes, muito mesmo. Eles têm assim personalidades diferentes, né, pensam de forma diferente, mas todos eles são humanos. E aí a questão a minha pergunta, né? No caso daquele cliente que você chega, que ele é mais fechado, mais retraído, que às vezes ele não deixa nem tu explicar qual é o produto, ele não quer saber se tu está vendendo um consórcio, ele não quer saber se tu está vendendo uma panela ou uma blusa, né? Como eu posso gerar conexão e emoção nesse cliente? É interessante. A gente precisa primeiro, ao meu ver, as pessoas que a gente atende entenderem que o vendedor entender que elas são pessoas e as pessoas entenderem que o vendedor também é uma pessoa. Eu vejo que muitas pessoas têm essa pressa por vender, essa ansiedade por vender, e às vezes a gente precisa entender que ali tem uma pessoa e que não necessariamente a venda vai acontecer naquele momento. É um start, é um primeiro passo. E o primeiro passo vem através do interesse, o interesse genuíno, de olhar nos olhos, de sorrir, de perguntar o nome. Não quero vender, eu quero te conhecer. A pressa, a ansiedade gera justamente esse bloqueio. E essa sensação que a gente sente, essa pessoa ela não quer me conhecer, ela quer me vender algo. E eu vejo que quando a gente fala em microcrédito, e foi dito agora até na palestra, é como se fosse um remédio. Então a gente precisa primeiro conhecer a pessoa, como qualquer médico, entender qual é o problema dela, para aí a gente trazer o remédio. Se a gente não tem esse passo a passo, esse conhecimento, essa calma, a venda não acontece. E eu sempre tenho para mim que o meu objetivo é conhecer as pessoas. Eu tenho certeza que você, Cleiton, você, Sandra, tem muito a me ensinar, porque vocês têm bagagens diferentes da minha, expertise diferentes, histórias diferentes. Então, nós somos humanos e é a partir disso que a gente cresce. Como eu disse, onde tem emoção, tem recordação. O que eu quero que a gente tenha claro, e eu tenho isso para a minha vida. Se a gente não gerar emoção nas pessoas, a gente vai ser esquecido. E é bem pontual o que tu falou, que quando a gente está em campo, como ele mesmo disse, às vezes tem aquele cliente que ele é mais fechado. E nas vivências que a gente tem em campo, o que a gente nos depara é que nem todo processo que eu vou, de primeiro, eu consigo fechar. Eu preciso primeiro o quê? Conhecer o perfil daquele cliente. Saber quais são as suas dores, né? Para eu conseguir suprir a real necessidade daquele crédito de investimento. Eu estava em campo na semana passada e eu fui num cliente assim, em potencial. E no primeiro momento ele foi muito rude. E eu disse assim, tá passando por algum momento delicado e eu preciso entender. Então eu fui dar uma volta, eu conversei com um pouquinho dos funcionários que tinha dentro da loja, perguntei o que tá acontecendo. Ele, cara, ele teve um prejuízo. Roubaram uma carga. Então aquilo altamente ali afetou ele. Então qual foi a minha estratégia? Eu não cheguei não como uma vendedora, mas eu cheguei como uma parceira. Assim, coloque para fora, fale o que você está sentindo. E aí ele descarregou. Do momento que ele descarregou, ele olhou para mim e disse assim, eu acho que eu estava precisando justamente disso, de encontrar uma pessoa que parasse para me ouvir. Porque os funcionários só cobram, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu preciso disso. Mas ninguém tinha a consciência e aquela conexão de chegar e ouvir. O que você está precisando? E naquele momento ali, ele não fechou a venda comigo. Mas eu tenho certeza que na hora que ele pensar em uma pessoa ou uma empresa que parou um momento para ouvir, ele vai pensar, a Sandra lá do CEAP Brasil, ela veio, ela tentou me vender, ela não conseguiu, mas porque eu estava no momento de dificuldade. E ali é uma oportunidade, que no caso é uma conexão, que eu criei com aquele cliente para eu fechar uma venda futura. Porque o processo de venda, ele não é só chegar e, como você falou, e vender. Eu preciso gerar uma conexão mútua com aquele cliente e, de certa forma, fidelizar ele para que eu consiga fazer mais processos de renovação.
E quando a gente está nesse momento assim que o cliente ele chega a se abrir para a gente para contar alguma coisa pessoal que está acontecendo dentro da empresa, isso aí já dá mais uma certa coragem, motivação para você começar a conversar e desenrolar a venda ali, né? Ele já está te dando um espaço, né? Legal, gostei muito de ouvir isso, porque pensa comigo, às vezes a venda pontual, ela acontece com qualquer vendedor. Mas, ao meu ver, o que me interessa não é vender uma vez. É ter a recorrência, a fidelização, e isso vem pelo encantamento. O encantamento vem através da emoção, que é o que você fez muito bem, e as pessoas, ele vai lembrar de ti. Pode não ter comprado agora, mas quando essa primeira venda acontecer, vai iniciar esse processo de fidelização. É quando a fidelização, ao meu ver, é quando você não se importa mais com a concorrência. Eu quero fazer negócio com o Cleiton. É ele que me interessa. Por quê? Porque ele está interessado em mim. Ele conhece as minhas dores. Ele de fato, ele sonha junto comigo. Então, a venda para mim é isso. É quando você gera um nível de confiança, de emoção, de conexão, que faz pensar, ele é único e não o melhor. É único. Você sabe qual é a diferença entre ser melhor e ser único? Para ser melhor, você precisa se comparar com outra pessoa. Eu sou melhor que a Sandra. Ou a Sandra fala, eu sou melhor que o Jardel. Ou com qualquer outra pessoa. Sou melhor que o meu vizinho, sou melhor que o meu parente, sou melhor que o meu colega. Para ser melhor, tem que se comparar com alguém de fora. Agora, para ser único, você vai falar, eu sou melhor que eu mesmo. A Sandra, depois do podcast, ela é melhor do que quando ela começou. Então, ela não está se comparando comigo, com você, mas com ela mesma. E aí sim a gente gera, de fato, bater o próprio recorde. Amanhã é melhor que hoje melhor que ontem. Não sou eu contra os outros, sou eu contra eu mesmo. Aí eu trago só para concluir esse pensamento, Cirque du Soleil. Ele quer ser o melhor circo ou ele quer ser o único? O único. O único. Pode colocar um monte de circo. Aí você pergunta, qual desses é o melhor? E a resposta é, não tem comparação. Cirque du Soleil é único. Não tem comparação. Esse é o melhor argumento para sustentar preço alto, margem alta, lucro elevado. Não tem comparação. O jeito que o Cleiton me atende é único. Não é melhor entre os outros. Ele é único. Não quer dizer que tu é único de fato, mas que você é percebido como único. Então é esse pensamento. Amanhã é melhor que hoje melhor que ontem. Não é eu contra os outros, sou eu contra eu mesmo. Para mim isso é o que me rege. Porque se eu olho para os outros, eu fico essa sensação de que eu estou sempre atrasado. Então, foque em você. Entrou aí até numa pergunta que eu tinha digitado aqui, que tu falou, né, que não é com mágica que se faz um bom trabalho, mas é com um bom trabalho que se faz mágica, né? Aí já entra um pouco do amor. Aí, diante disso que tu falou, o amor por vendas, aquela vontade, ela é um dos maiores pontos que gera essa emoção nos clientes, né? Esse amor que a gente tem. Uhum. Interessante, porque eu já vi uma frase, faça o que você ama e você não precisará trabalhar nenhum dia da vida. Eu tenho uma dificuldade um pouco de acreditar assim, plenamente nessa frase, porque a vida, ao meu ver, vida é dificuldade. Tem dia que a gente não vai estar bem, tem dia que a gente vai estar melhor, mas a paixão, o amor é o propósito. Então é você, por que você faz? As vidas que você transforma. Não quer dizer que todo dia vai ser bom, que todo dia você vai cumprir as metas, que você vai acordar bem, mas tem um propósito genuíno por trás. Eu amo o que eu faço, mas tem muitas partes desse meu trabalho que é cansativo, que é ficar longe das pessoas que eu amo, que às vezes está sozinho, não tendo uma rotina. Tem essas partes, todo mundo passa por dificuldade, mas aquilo que nos mantém é o amor, e o amor passa para os outros, através do nosso olhar. Para mim, olhar não mente. Quem é pai, quem é mãe sabe, olha para um filho... A gente conhece. E sabe se o filho está falando a verdade ou não. Eu sei que eu era criança, eu dizia para minha mãe, eu vou no centro. Ela dizia, aonde? E olhava no meu olho. E eu, no centro. E ela já sabia, já né? sabia, Que tu não ia pro centro. Que eu não ia. Exatamente, que no olhar não tem como mentir. Eu fui recentemente numa festa, sem ser convidado. Eu fui de penetra. Era numa casa, uma casa enorme, e o dono da casa não me convidou, mas eu fui. E eu tentei fugir dele durante a festa.
para ele não me achar. Só que teve um momento dessa festa que tinha um corredor, eu entrei no corredor e ele também entrou. E ele me viu. E aí não tem mais como fugir. Eu lembro até hoje, ele me olhou de cima a baixo e disse: que bom que você veio. As palavras não disseram as mesmas coisas que os olhos. Você pode dizer que não entendeu o que eu falei, mas você não tem como dizer que não entendeu o jeito que eu olhei para você. Quando um vendedor olha para o cliente já vai saber qual é a intenção que ele chegou lá. Se é para vender, se é para conhecer, se é para ajudar. Se a ideia é que o microcrédito, se o crédito que a CEPA oferece seja um remédio, uma ajuda, um início, um start, um pontapé, a gente precisa entender justamente que, se é um remédio, a gente tem que primeiro conhecer o paciente. E ninguém oferece remédio para quem não está doente. Então é a gente primeiro conhecer quem está lá, essa pessoa por trás do empreendedor. E, Jardel, dentro dessa tua vivência aí, né? Tu é um palestrante, né? Tu tem quanto tempo que faz palestras? Olha, o meu sonho desde dos 11 anos é ser palestrante. Aos 11 anos eu já queria, mas eu sabia que ninguém ia me contratar, porque com 11 anos não passa muita credibilidade. Eu comecei a fazer mágica com 11 anos, para vizinhos, com 14 anos eu comecei a fazer para escolas, empresas, colégio, e eu comecei a ter essa público, né, noção de público, dos 14 aos 20 fazendo show de mágica, e aos 20 eu comecei a fazer o que eu tanto queria, que era palestra, onde a mágica, eu também realizo mágica nas palestras, não é o fim, é o meio de passar a mensagem. Então, uni a mágica, que eu também amo, junto com o conteúdo, através dos cursos, a formação que eu tive, e aí casou muito bem. E também, tudo isso reforça a minha ideia principal, onde tem emoção, tem recordação. Por que eu faço mágica? Porque para mim, mágica emociona. As pessoas se lembram desse encanto. Gravado. E passa 10 anos, já aconteceu várias vezes, pessoas que me viram 10 anos atrás lembram de um número e aquele número sempre está associado a algum conteúdo. Por exemplo, tem um momento da palestra que eu faço um convite para qualquer pessoa da plateia me ajudar. E ninguém quer, né? Em geral, o pessoal tudo tem receio, medo, vergonha. E eu espero até alguém subir no palco. Quando essa pessoa vem no palco, eu pego uma nota de R$2, eu transformo em R$100 e eu dou para essa pessoa. Tô contando, vocês não podem ir, tá? E aí nós vamos já para uma palestra sua, né? Mas esse número dele aí só pode ficar até meia-noite, né? A nota. Exatamente. Depois volta a ser 2. E aí todo mundo pensa assim, por que é que não fui eu? Que é a mensagem que eu tento passar. As oportunidades são dadas, mas a gente tem que ter atitude. É uma mágica associada a algum conteúdo. Esse é um jeito que eu percebi que a gente consegue fazer com que as pessoas lembrem do conteúdo por mais tempo. Falando em atitude, eu lembrei aqui de um colega meu, né, que tem muito tempo de CEAP, e aí toda vez que a gente vai prospectar junto, ele sempre gosta de falar uma coisa. Ele diz assim, olha, o empreendedor, ele tem duas vertentes, a visão e ele precisa, aliás, ele tem a visão e ele precisa do dinheiro. E o que nós temos que gerar nele? Nós temos que gerar nele a coragem, porque ele já tem a visão, ele sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro. Nós gerando uma coragem, ele vai pegar esse dinheiro e aí ele vai transbordar. Ele sempre fala isso. E Cleiton, eu penso assim, eu não sei a resposta disso, mas por que as pessoas têm medo, falta essa coragem? Por que falta essa ousadia, sabe, de dar esse primeiro passo? Eu tento até hoje entender o porquê a gente fica refém da vida, esperando a vida acontecer. Um dos pensamentos das respostas que eu creio é que desde criança as pessoas não podem mais errar. A gente é privado, né? É. A gente tem uma privação ali. Igual quando a gente vai fazer alguma coisa na infância, que você vai subir uma cadeira, a primeira coisa que tua mãe te diz, não sobe, menino, tu vai cair. Então ele já te priva. Poxa, por que a minha mãe tá me privando de realizar alguma coisa? Eu ainda nem caí. E aí tem essa questão do desafio, vou ficar ali. Nós que trabalhamos, eu faço crédito ou eu paro e penso mais um pouco? Essa parcela vai dar para me pagar nesse momento? E se eu arriscar e não der certo? E aí entra o papel
do CEAP, né? Nós temos dentro do CEAP algumas palestras voltadas justamente para isso, que é o 13º Empreendedor, que é o nosso CEAP Orienta, que a gente dá dicas e insights para nossos clientes, para ele virar a chave, porque muitas das vezes ele está no comodismo, ele está acomodado a trabalhar, a ter aquela vivência. E eu me lembro muito bem que quando teve a pandemia, muitos clientes nossos disseram assim, o que eu vou fazer? Porque eu estou fechado e as contas, elas não pararam de chegar, né? Elas continuaram chegando, os boletos. E aí eles disseram assim, eu preciso de uma solução. E imediatamente nesse período, eu lembro que o CEAP teve uma reviravolta. A gente começou a disponibilizar dentro do Instagram justamente palestras e momentos online com os clientes e trazendo experiências próprias de dentro, de cases de sucesso, de dentro do CEAP, de clientes que se reinventaram. Saíram ali daquela estrutura de uma loja física e começaram mesmo a se movimentar dentro do digital. E aí eles acabaram crescendo. E naquele período eu fui visitar, quando a gente já voltou para a ativa, em agosto, eu visitei uma cliente e ela disse assim, Sandra, eu vou te ser sincera, eu acho que se eu não tivesse ouvido aquela palestra, eu acho que eu tinha fechado as portas, porque eu não me via com o celular na mão. O meu celular era para ligar e desligar. E a senhora tinha Instagram? Tinha, mas eu nem usava. E aí ela começou a colocar a cara para se vender. E automaticamente, quando ela teve essa coragem, aí ela disse assim, gente, não é que eu dou pro negócio? Eu vou me desafiar. E começou a encantar clientes. Muita gente já gostava do atendimento dela presencial, mas aí como não podia, estava aquela pandemia de suspensão, ela disse assim, nossa, o que eu vou fazer? E aí ela começou, disse assim, vou pro digital, vou encantar clientes, e começou a criar aquela conexão. Então, praticamente hoje ela não tem a loja física, ela trabalha 100% no digital. Então, ela virou a chave. Legal isso, porque eu vejo que desde criança a gente é ensinado é o primeiro lugar que importa, é a nota 10, e aí a gente começa a ter medo do desapontamento, medo de ser o último, medo de tirar nota baixa, medo de fracassar. E aí, o ser humano, qual que é a melhor forma de não fracassar? Nem tentar. Nem tentar. E aí, por medo de fracassar, a gente não dá um primeiro passo em direção à mudança. Eu vejo que o ser humano ele quer crescer, mas não quer a dor da evolução. Eu quero melhorar, mas eu não tenho coragem de dar um passo em direção à mudança. Então, é primeiro quebrar isso aí, porque para mim, o maior erro da vida é passar a vida inteira com medo de cometer algum erro. O erro faz parte. Desde criança, eu lembro que eu quebrei um vaso da minha mãe. A primeira coisa que eu disse foi pro meu irmão, não conta pra mãe. Medo de falar do erro, medo do que vai acontecer. Então, a gente tem que enfrentar o medo. E aí vai ter erro, só que o erro, para mim, ele é ótimo, desde que eu interprete ele como um caminho para não repetir. E aí, então, eu vejo assim, a primeira coisa que a gente tem que ter coragem. Pode ter erro? Pode ter, certo? Então, eu também tenho que ter essa abertura a saber ouvir dos meus colegas, de quem eu amo, o que eu posso crescer. Então, se eu errar, a Sandra vai dizer, olha, não é bem por esse caminho. Amigo não é aquele que fala o que tu quer ouvir, é o que fala o que tu precisa ouvir. E tu precisa saber ouvir. Eu vejo o ser humano, eu tenho para mim, a maior dificuldade do ser humano é saber ouvir. A gente não quer ouvir, a gente quer responder, a gente quer retrucar, a gente quer revidar. Só que se às vezes tu fala alguma coisa, primeiro eu vou ouvir, será que faz sentido? Buscar tentar fazer ter sentido aquilo. E aí, fazendo sentido, a gente evolui. Meus amigos, eu sempre, quando faço uma palestra nova, eu pago meus amigos para eles falarem mal. Eu quero que eles falem mal, porque eles me amam, eles querem me ver bem. E aí eles me ajudam a crescer, cada vez mais. Então, a gente crescer com os erros para não repeti-los no futuro. Eu acho que esse é um grande pensamento que a gente tem. Coragem, para mim, é isso. É enfrentar medos com coragem, com ousadia, com crescimento. E é bem desafiador. Porque eu lembro que quando eu entrei na venda, eu tinha essas limitações que eu falei, né? Eu era gago, né? E aí, com o tempo que eu fui melhorando a minha dicção, mesmo já procurando melhorar, eu me esforcei muito. E aí eu tinha um certo medo
de conversar com alguns clientes. Aí eu lembro que eu trabalhava nesse tempo vendendo consórcio. E aí eu tive um desafio. E aí teve um cara que me falou que eu não ia dar conta. Ele disse, rapaz, lá que saí de mão. Que era vender um consórcio para uma pessoa que ela era muda e surda. Né? E ele queria o produto. Né? Ele só estava em dúvida qual era que ele ia querer. E aí eu tive que convencer primeiro a mãe dele, porque a mãe dele não queria que ele fizesse. Né? E aí eu tive que convencer ela para me conversar com ela, porque só ela entendia ele. Para ela poder explicar aquilo que eu estava falando para ela. E aí esse desafio foi assim enorme, né? Enorme demais, porque depois eu fiquei pensando, cara, um gago que era medroso, que tinha medo de gente, que não sabia conversar, e aí do nada tu tá vendendo um consórcio para uma pessoa que tem a limitação de falar, de ouvir, tu tem que convencer outra pessoa para poder dar certo aquele negócio, né? E aí a gente vê justamente tudo isso que tu falou, falta coragem do nosso cliente empreendedor, falta coragem para nós vendedores, né? A gente tem que ter a coragem move muitas coisas, né? E você pensou em desistir ou não, Cleiton? Rapaz, pensei. Eu pensei em desistir, mas aí eu vi que se eu desistisse ia ser pior para mim, né? Talvez eu não teria alcançado tudo que aconteceu já na minha vida, né, hoje, principalmente aqui no CEAP. Se eu tivesse desistido ali, eu acho que tinha acabado minha carreira de vendedor, né? Acho que o cérebro da gente tenta boicotar a gente. E aí, às vezes, eu imagino que até passou desculpas que tu podia dar. Eu vou desistir, vou dar essa desculpa. Porque o ser humano é bom em criar desculpas. Às vezes a gente está mais preocupado no que a gente vai dizer para os outros do que, de fato, tentando enfrentar essa dificuldade que vai passar, né? Que a gente enfrenta no caminho. E era uma pergunta que eu ia te fazer. Dentro da tua vivência, tu já encontrou, assim, se tu consegue elencar, quais são os maiores erros que nós cometemos nesse processo de encantamento? Porque existe, a gente tem técnicas, né, para encantar esse cliente, mas eu sei que existem vários erros, né, várias pedras no meio do caminho. E tu consegue, assim, elencar para a gente quais são esses maiores erros que acontecem? Ao meu ver, primeira coisa, nós somos, como eu disse já no início, nós somos humanos. Justamente. Então, tentar fazer algo que não é humano é um erro. Para não ser substituído por um robô, é não ser um robô. Tem um filme chamado Will Smith, Eu, Robô. Tem que pensar, eu, não robô. Então, você é humano. Até a gente no computador tem lá, confirme, né? Não sou um robô. Então, a gente faz a confirmação. Na vida é a mesma coisa. O primeiro erro é você criar um processo robotizado, padronizado, como se todo mundo fosse igual. Nós não somos iguais. Cada pessoa é diferente uma da outra. Às vezes, um jeito que pode impactar você não impacta o Cleiton. E às vezes um jeito que me impacta não impacta outro. Então a gente somos diferentes. Por isso, primeiro, perguntas. Acho que na minha vida a gente tem que ter mais perguntas do que respostas, mais dúvidas do que afirmações, que tudo está mudando. Então perguntar é a primeira forma de conhecer o cliente. Segundo, erro que as pessoas têm, não saber ouvir, já ter suas premissas, essa mentalidade fechada na cabeça de quem já sabe tudo, não entra coisa nova. Tem gente que aprendeu 10 conteúdos na vida e acha que esses 10 conteúdos é o suficiente para fazê-la chegar no fim da vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E aí não há... Então a primeira coisa, mentalidade de crescimento, que é... Você já leu um livro, Cleiton, mais de uma vez? Ou você já viu um filme mais de uma vez, mesmo filme? Já. Vocês não viram coisas na segunda vez que não tinham visto na primeira? Com toda certeza. Isso é uma vivência. Por exemplo, quando tu tá assistindo um filme, eu gosto muito de uma série, as Suits, né? Sim. Que é uma série bem conceituada dentro do mundo empresarial. Eu assisti a primeira vez, eu entendi de uma forma. Aí eu disse assim, eu vou assistir de novo. Assistir novamente. E é assim, naquele processo que você vai assistindo, tu vai começando a perceber alguns insights e vai levando para tua vivência.
Rapaz, eu já fiz isso aí. Gente do céu, sou eu. E ali a gente acaba se interessando mais. E assim, ele tá dentro da minha lista de filmes, de séries para assistir novamente. Porque a cada vez, é do mesmo jeito do livro. A cada vez que você lê um livro, por exemplo, O Milagre da Manhã, eu li uma vez, peguei muita informação. Li na segunda vez, eu disse, gente do céu, eu preciso ler mais vezes. Então é muito prático. Para mim, isso é mentalidade de crescimento. A pessoa que tem mentalidade fechada, ela vê um filme, ela lê um livro e pensa, já sei, já domino. Vai num cliente, já sei como é esse cara. A pessoa de mentalidade de crescimento é a pessoa que revê o mesmo vídeo, mesmo livro, relê o mesmo livro, revê o mesmo filme, porque ela sabe, por mais que ela já conheça, tem coisas que ela ainda não viu. Então, essa mentalidade de querer descobrir. Então, para mim, não precisa ter muitos erros. Às vezes a gente quer uma lista do que não fazer. Ao meu ver, que funciona o feijão com arroz. Não ser um robô, saber ouvir e ter essa mentalidade disposta a aprender. Se a gente tiver isso, a gente vai continuar durante a vida. Se você decide ficar parado, já sei tudo, comece a ir para trás, porque o mundo está avançando. Então, ter primeiro essa sensação, né? Ao meu ver, fazendo isso, a gente começa a entender a pessoa que está lá. E para ela, às vezes, o desafio de ela aceitar o crédito é ela ver aquele crédito fazendo sentido para ela. Se não faz sentido, você não vai querer. É que nem aprendizado. Quando a gente é criança, está na escola, tem 3 formas de aprender. Uma é através da repetição. Não deixa a toalha molhada em cima da cama, não deixa a toalha molhada em cima da cama, não deixa... Uma hora a gente aprende. Segunda forma de aprender pelo trauma. Você passa embaixo de uma construção, cai um martelo na tua cabeça. Nunca mais tu passa. Tu nunca mais vai passar. Dói, mas aprende. E a terceira forma de aprender é quando fazer sentido. Se aquilo fizer sentido para ti, vai direto para a memória de longo prazo. Posso pegar aqui o bloquinho para dar só um exemplo? Pegar uma... Olha que bom, tá anotando bastante aqui. Ó, aqui um papel, uma caneta. Eu estou desenhando aqui, não desenhei muito bem. Fazer uma chaminézinha. Uma casa. Eu desenho bem. Ó, mostrar aqui para a câmera também. Uma casa. Tá vendo essa casa? Vocês estão vendo? Estamos. Sim. Agora eu dobrei. Resposta simples, é o que está acontecendo. Vocês estão vendo a casa? Não. Na verdade, não estamos vendo. Não estão mais. Mas o subconsciente está projetando uma casa. Sim. Às vezes a gente tem medo de responder querendo uma resposta elaborada. Mas é bem simples. Aberto, vê. Dobrei, não vê mais. Certo? Por quê? Sim. Porque eu coloquei uma dobra. Antigamente, aquelas saias toda dobradinha. Lembra que as mulheres usavam? Era saia... O nome da saia era plissada. Saia plissada, cheia de dobrinhas. Porque plissa, em latim, significa dobra. Colocar dobra é... Plissa é dobra. Eu coloquei uma dobra no papel. Eu compliquei. Complicar é colocar dobras. Às vezes, o cliente não entende porque você complicou, você colocou dobras, você colocou muita informação. Agora, eu abro. Vocês estão vendo a casa? Sim. Estão. Por quê? Porque eu coloquei a dobra para fora. Colocar para fora, em latim, é ex. Colocar para fora, as dobras é ex. Eu expliquei. Toda vez que você explicar para o cliente, aquilo vai fazer sentido e ele vai começar a aprender a entender. Então, para mim, o desafio que a gente tem que ter é esse. Tirar as dobras, facilitar, direto ao ponto, contato assertivo. E aí a gente começa a facilitar para ele e aquilo faz sentido. Fazendo sentido o crédito, ele vai querer. E Jardel, tu tocou num assunto bem prático, né? O básico, por incrível que pareça, às vezes a gente quer fazer mil e umas estratégias quando a gente está no processo de venda. Mas o básico funciona. Você, como você mesmo pontuou, às vezes a gente já vai no processo de venda para o cliente já com muitas informações. Você não para, às vezes, nem para escutar.
E é aquela forma, eu consigo vender mais quando eu pergunto mais para o cliente, para que ele possa me dar informações de qual o melhor produto que eu preciso vender de fato para aquele cliente. Às vezes pode ser dentro do CEAP um capital de giro, ou um CEAP reforma, ou um CEAP fixo. Não, ele não está precisando para rodar, mas ele está precisando reestruturar, dar uma inovada na loja. Mas se eu não parar e não fizer perguntas que gerem esse momento propício de venda, eu não vou saber. Eu vou vender de qualquer jeito. E às vezes eu nem consigo vender, porque eu não parei para escutar ele e criar, né, uma conexão, uma emoção para que ele venha de forma natural ter um momento aberto de conversas. E essa é a beleza da pergunta, né? A gente às vezes não parar na primeira resposta. Tem algo mais profundo às vezes do que a primeira resposta que a pessoa dá. É só a gente entender. Quando às vezes eu casei em setembro, né? Então às vezes a gente está lá com a sua parceira, com sua esposa, seu marido, vai ter discussão. Toda relação passa por momentos conturbados. E eu vejo assim, às vezes, vamos dar um exemplo, o marido ou a esposa subiu o tom, certo? Aí a pessoa do outro lado vai dizer assim, não fale assim comigo, certo? Verdade. Essa é a primeira pessoa, ela pensa assim, então tá, não vou falar. Mas por que ela subiu o tom? O que está por trás disso? O que às vezes a outra pessoa despertou nela, né? Que gatilho é esse? Às vezes a gente se para na primeira resposta, mas as pessoas elas têm suas dificuldades, seus problemas, então entender o porquê que daquilo acontece. O que foi feito de um para o outro. Isso é na vida. A minha esposa e eu, a gente vê toda discussão, são raras, mas acontece, com uma oportunidade de crescimento. E elas nunca se repetem. Nunca. Por quê? Porque a gente não parou na primeira resposta. Não é não faz isso. Tá, isso está acontecendo por causa disso. As origens, né? Então, ela sabe hoje que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de lidar com atrasos. Somos dois. Se ela se atrasa, é difícil para mim ficar tranquilo, porque isso me gera ansiedade. Então ela poderia ficar, ela se atrasar, eu fico ansioso, fico nervoso, e ela fala, não fica nervoso. Aí é que gera o gatilho de tu ficar mais nervoso então, ainda. qual que é a origem? É o atraso. Ela nunca mais se atrasou e eu nunca mais fiquei nervoso em relação a isso. Mesma coisa para ela, tem coisas que eu faço que deixa ela nervosa. A gente se conhecer, e eu falo isso para um clipe, a relação vendedor-cliente é a mesma coisa. Por que ele está assim? Não para na primeira resposta. Às vezes a primeira resposta é o início de um aprofundamento verdadeiro. Fidelização vem pela emoção, como a gente já trouxe, e a emoção vem pelo conhecimento de quem a pessoa é. Então, vem através de perguntas e perguntas e perguntas pessoais, não só profissionais, e conhecer quem de fato está ali. E finalizando, né, esse momento, o que tu deixa assim para os nossos ouvintes, espectadores aí, sugestões, ideias de como aprimorar e fazer o entrelaçamento mesmo desse convívio, né, desse embaraçamento entre vendedor, entre consumidor, para estreitar cada vez mais esse laço na forma de impactar o cliente. Perfeito. Para concluir, eu queria trazer então a frase que a gente já trouxe aqui, mas destrinchar um pouquinho mais sobre ela. A emoção é o que faz a memória guardar os momentos. A gente lembra dos primeiros passos de um filho porque é emocionante. Não precisa filmar, não precisa tirar foto, a gente vai lembrar porque tocou na emoção. Tudo que tocar na emoção vai gerar recordação. Certo? Então a pergunta é, como gera emoção? Porque eu quero ser lembrado, não quero ser esquecido. Eu quero que você lembre de mim, Cleiton. Eu quero lembrar de você. Eu quero lembrar de você. Como que a gente gera emoção? Entendendo uma coisa, o previsível não emociona. O previsível é o que a pessoa espera da gente. É o esperado, é o previsível. Faça o esperado e você não vai gerar recordação. Se um empreendedor que atende o seu cliente, ele faz o esperado, atende do jeito normal, o cliente vai sair, vai esquecer. Tem duas formas de a gente marcar as pessoas. A primeira delas, faça menos que o esperado. Diga que vai entregar a segunda e nem entregue. Cobre conforme a cara do cliente. Faça tudo
menos que o esperado. Diga que vai, não vai. Não apareça. As pessoas vão lembrar de ti de um jeito ruim, né? De um jeito ruim. Mas vão lembrar. A gente lembra daquilo que nos frustra. E o que a gente deve buscar é fazer mais que o esperado. E aí sim, as pessoas vão lembrar de você. Faça mais que o esperado e você vai gerar recordação. Para concluir com um exemplo, dia 13 de março é o aniversário de 2 grandes amigos meus, o Charles e o Ricardo. O Ricardo confidenciou, são irmãos, nasceram no mesmo dia, o Ricardo confidenciou assim: o sonho do Charles é que alguém faça uma festa surpresa para ele. Era o sonho. Eu falei, então tá, já entendi, vou fazer. Aí eu te pergunto, que dia você faz aniversário, Cleiton? Dia 3 de maio. 3 de maio. E você, Sandra? Dia 22 de junho. 22 de junho. No dia do aniversário de vocês não estão esperando alguma coisa? Sim. Sim, Estamos. né? É óbvio, não tem como dizer que não. Um parabéns, uma flor, um presente, um abraço. A gente sempre está esperando logo para fazer uma festa surpresa. É difícil fazer uma festa surpresa no dia do aniversário da pessoa. Por quê? Porque ela está esperando. Eu disse antes, surpresa é aquilo que nós não esperamos. Para emocionar, tem que ser algo surpreendente. E como é que eu vou fazer uma surpresa num dia que o cara está esperando surpresa? Eu fiquei pensando. Eu sei disso que eu estudava à noite, aí na faculdade, cheguei em casa, depois da aula, à noite, todas as luzes estavam apagadas. Eu pensei, estão fazendo festa surpresa. Cheguei todo mundo dormindo. Mas a gente sempre está esperando. Eu resolvi isso. Eu fiz uma festa surpresa para eles, mas eu não fiz no dia 10 de março, que era o aniversário deles. Eu fiz no dia 10 de novembro, 8 meses depois. Chamei todo mundo, fiz a festa e no final eles me falaram, Jardel, a gente não esperava. Justamente porque surpresa é fazer aquilo que não espera. Então, faça o que o outro não espera que você faça. Você vai gerar surpresa, vai gerar emoção e vai ser lembrado, assim, também gerando essa fidelização. Obrigada, Jardel Beck, por todo o conhecimento, troca de informações, né? Porque nós, como você mesmo diz, nós somos humanos e temos que nos tornar cada vez mais humanos. Vivemos num mundo globalizado, mas o processo ele continua o mesmo. O básico ainda hoje funciona. E de antemão te agradecer aí por toda a participação, tá bom? Eu que agradeço, Ana. Obrigado, viu, Cleiton? Jardel, meu irmão, muito obrigado, né? Como tu falou no início, a gente não sai como a gente chegou, né? Muitas informações, coisas que eu vou colocar no meu dia a dia para vender mais, né? Muito obrigado aí pelas Gerar histórias mais que também emoções. vocês compartilharam aí. Estou saindo aqui melhor do que quando eu entrei. Pronto, obrigada.